Você não é pobre por falta de dinheiro. É por falta de domínio mental. A verdadeira pobreza começa na mente, e é lá também que a verdadeira riqueza se constrói. Enquanto você continuar acreditando que sua condição é culpa do governo, da sua família ou do destino, continuará preso, porque o que te prende não são as correntes externas, mas os grilhões invisíveis dos seus próprios pensamentos. Hoje, você vai entender por que Napoleão Hill, autor do clássico Pense e Enriqueça, ensinava que tudo começa na mente. E como a Bíblia já revelava isso há milhares de anos, quando declarou em Provérbios 23:7, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Esse versículo não é poético, ele é prático, ele é a chave. Hoje você vai aprender como reprogramar sua mente para a prosperidade, como alinhar seus pensamentos com a abundância e como usar essa combinação explosiva, Bíblia mais Napoleon Hill, para desbloquear sua vida financeira. A mente é território sagrado. Se você não dominá-la, alguém ou algo fará isso por você. Mas se você assumir o controle, a riqueza virá como consequência inevitável. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Esse é o versículo que desbloqueia tudo. Provérbios 23:7 não está falando apenas de fé, está falando de identidade. Ele está dizendo: o que você pensa repetidamente sobre si mesmo, você se torna. Se você se imagina fracassado, limitado, indigno, é isso que você será. Mas se você se imagina capaz, próspero, abençoado, o mundo começará a se alinhar com essa visão. A Bíblia está deixando claro: sua realidade externa é moldada pela sua realidade interna. As muralhas que te cercam por fora foram erguidas primeiro dentro da sua mente. E é por isso que muitas pessoas vivem presas, mesmo tendo talento, fé e oportunidades, porque carregam dentro de si uma mentalidade de escassez. Pensam pequeno, esperam pouco e atraem exatamente isso. A mente é o campo onde a batalha pela riqueza começa e termina. Napoleão Hill, autor do livro Pense e Enriqueça, confirma isso com uma das frases mais poderosas da história do desenvolvimento pessoal. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Não basta sonhar, é preciso conceber com clareza e acreditar com convicção. Quando a mente aceita uma ideia como verdade, ela começa a agir de forma alinhada com essa ideia. Você começa a perceber oportunidades que antes ignorava. Começa a agir com mais coragem. Começa a se mover com propósito. A pobreza não começa na carteira. Começa nos pensamentos. A riqueza não começa no banco. Começa na mentalidade. Napoleão Hill afirma que toda conquista começa com um pensamento dominante. Uma ideia clara, repetida com intensidade, alimentada com fé e movida por ação. Ele não diz que a mente é parte do processo. Ele diz que a mente é o ponto de partida de toda a riqueza. Quem não domina a mente vive como escravo das circunstâncias. Reage ao que acontece, se desespera, com crises, se sabota diante das oportunidades. Mas quem domina os pensamentos governa a própria vida. Essa pessoa não espera a mudança, ela provoca a mudança. Ela entende que Deus já colocou dentro dela o poder de criar, e cria com base no que acredita. A sua mente é a terra. Os seus pensamentos são sementes. Você pode continuar plantando medo, dúvida, negatividade e vai colher fracasso. Ou pode começar a semear fé, visão, propósito e colher abundância. Provérbios 23:7 e Napoleon Hill estão dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. O que você pensa, você se torna. E aquilo que você acredita ser possível, você começa a tornar real. Pensamentos de escassez versus pensamentos de abundância. Tudo começa com uma simples frase: isso não é para mim. Nunca vou conseguir. Dinheiro é difícil.
Eu nasci para lutar. Frases assim parecem inofensivas, mas são venenos mentais. São comandos silenciosos que o cérebro absorve como verdades absolutas. E quando você repete isso dia após dia, você mesmo constrói a prisão invisível onde vive. Essas frases fazem parte do que chamamos de mentalidade de escassez. Um padrão de pensamento limitante, baseado no medo, na comparação e na autoproteção. Essa mentalidade vê o sucesso dos outros como ameaça. Acredita que o mundo é injusto, que a vida é difícil e que só poucos conseguem vencer. Napoleão Hill alertava para isso. Ele dizia que muitos fracassam não por falta de capacidade, mas por falta de uma visão correta de si mesmos. Porque a mente aceita como verdade aquilo que você repete com emoção. Se você diz, nunca vou sair das dívidas, a sua mente começa a procurar formas de validar essa frase. Se você diz, eu não tenho sorte, vai ignorar todas as oportunidades que aparecem, achando que elas são para os outros. Sua mente é como um GPS. Se você digita o destino errado, mesmo sem querer, ele vai te levar exatamente para lá. Esse é o vírus mental da escassez. Ele se instala aos poucos, por experiências frustrantes, palavras negativas de familiares, comparações nas redes sociais, traumas não resolvidos. E quando você menos percebe, está vivendo em um ciclo repetitivo de limitações, mesmo tendo potencial para muito mais. Mas aqui está a verdade. A mente é programável, e o que foi instalado pode ser desinstalado. Pensamentos são hábitos, e hábitos podem ser trocados. A chave é a mudança da mentalidade de escassez para a mentalidade de abundância. Enquanto a escassez diz, não tenho o suficiente, a abundância diz, há mais do que o necessário. Enquanto a escassez pensa, eu não posso, a abundância afirma, como posso? A abundância entende que existe um Deus que é Pai, e que esse Pai não criou seus filhos para sobreviver, mas para florescer. A Bíblia diz em João 10:10 que Jesus veio para que tenhamos vida em abundância. Abundância de paz, de saúde, de propósito, de recursos. Napoleão Hill disse: o homem que pensa em pobreza, traz a pobreza. O homem que pensa em riqueza, atrai a riqueza. Tudo começa com o que você acredita. E acredite, você pode reescrever sua mente. Dominar a mente é praticar autodisciplina. Mas pensar de forma abundante não é algo automático. É um exercício diário de autodisciplina. A maioria das pessoas passa a vida no piloto automático mental, reagindo aos pensamentos que surgem, sem questionar, sem filtrar, sem reprogramar. Só que pensamento não é ordem. Pensamento é sugestão. Você pode aceitar ou recusar. E quem deseja prosperar precisa aprender a dominar a própria mente. Isso exige esforço. Mas é um esforço que transforma. A boa notícia? Existem ferramentas práticas que você pode usar todos os dias para cultivar uma mentalidade próspera. Afirmações positivas. Comece o dia declarando verdades que reprogramam sua mente. Diga: eu sou próspero. O dinheiro me serve e eu sirvo a um propósito maior. Sou digno de viver uma vida abundante. Fale essas frases em voz alta, com emoção, olhando nos seus próprios olhos. No início, pode parecer estranho, mas com o tempo, sua mente começa a acreditar. Meditação com propósito. Separe 5 a 10 minutos por dia para silenciar a mente e visualizar a vida que deseja viver. Imagine-se em abundância, em paz, sendo usado por Deus para impactar outras vidas. Veja os detalhes, sinta a emoção. Essa prática fortalece a fé e clareia os caminhos. Caderno de reprogramação mental. Tenha um caderno só para escrever frases de abundância, versículos, ideias de riqueza, insights positivos. Use esse caderno como uma âncora para sua mente. Quando vier o pensamento de escassez,
leia uma página. Quando estiver desanimado, escreva uma afirmação. Isso treina o cérebro a seguir um novo padrão. Além disso, estabeleça o hábito de vigiar os próprios pensamentos. Quando se pegar dizendo ou pensando algo negativo, pare e troque. Diga: isso não me define. E substitua por uma nova crença. Por exemplo, nunca vou conseguir. Estou aprendendo e cada passo me aproxima. Isso não é para mim. Se alguém conseguiu, eu também posso conseguir. Napoleão Hill afirmou que o sucesso é construído com base na disciplina da mente. E a Bíblia confirma isso em Romanos 12:2, quando diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a mente é um ato diário. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Dominar a mente é como afiar uma espada. No começo, exige esforço. Depois, se torna sua arma mais poderosa. Porque quem domina a própria mente, domina suas emoções, domina suas decisões e, finalmente, domina a sua realidade. A riqueza começa na mente. A prosperidade é resultado de um pensamento bem cultivado. E a disciplina é o solo onde essa semente cresce. Lembre-se, você não está onde está por falta de sorte. Você está onde está por causa do que acredita e repete todos os dias. Mude isso, e tudo muda. A fé como fundamento da riqueza. Napoleão Hill não falava apenas de pensamento positivo. Ele falava de fé aplicada. Fé não como algo religioso, abstrato ou distante, mas como força mental e espiritual em movimento. Ele dizia: a fé é o estado de espírito que pode ser induzido por afirmação ou instrução repetida à mente subconsciente. Ou seja, a fé que move montanhas é a mesma que move seus resultados. Mas não basta dizer, eu creio. É preciso agir como quem crê. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38. Não é viver por vista, nem por medo. É viver por convicção interior. Você caminha como quem já tem, mesmo que os olhos ainda não vejam. A fé é o fundamento invisível da prosperidade visível. A verdade é que você só manifesta riqueza quando acredita que é digno dela. Enquanto no fundo você se achar insuficiente, indigno, culpado ou pequeno, seu subconsciente vai sabotar qualquer conquista. Muitos oram pedindo prosperidade, mas duvidam que Deus queira vê-los prosperar. A mente diz: você não merece. Mas o Espírito diz: você é filho. E aqui está o segredo. Deus não tem prazer na escassez dos seus filhos. Ele tem prazer na fé que se manifesta em ação, coragem e crescimento. Napoleão Hill dizia que a fé é o motor da autossugestão. E a autossugestão é a linguagem que convence a mente subconsciente a trabalhar a seu favor. Quando você combina fé, mais ação, mais repetição, você programa a sua mente para o sucesso. E como diz a Bíblia em Tiago 2:26, a fé sem obras é morta. Ou seja, não adianta crer e não agir, mas também não adianta agir sem crer. Riqueza verdadeira é construída com a base da fé firme e mente alinhada com o propósito. Exemplo prático. Antes e depois de dominar a mente. Antes de dominar a mente, a vida parece um campo de batalha sem fim. Você acorda cansado, vive com medo, as contas não fecham, as ideias não fluem, e tudo parece uma repetição de frustração. A mente repete: eu não consigo. Isso não é para mim. Todo mês é uma luta. E quanto mais você acredita nisso, mais isso se confirma. Mas algo muda quando você decide reprogramar sua mente. Você começa a observar seus pensamentos, começa a recusar o negativo e plantar o positivo. Começa a declarar, visualizar, agradecer por antecipação. E pouco a pouco, sua realidade começa a responder. As dívidas não te paralisam mais, elas viram parte do seu plano de superação. O medo dá lugar à clareza. A culpa é substituída por responsabilidade. E onde antes havia apenas escassez,
Agora surgem ideias, pessoas, oportunidades, porque quando sua mente muda, sua realidade se curva a ela. É como mudar a estação de uma rádio. Antes, você sintonizava na frequência da sobrevivência. Agora, está conectado à frequência da prosperidade. O externo obedece ao interno. A vida fora de você é reflexo da vida que acontece dentro de você. Napoleão Hill escreveu: "O homem que conquista a si mesmo, conquista o mundo." E Provérbios 23:7 já dizia: "Assim como ele imagina em sua alma, assim ele é." A pergunta não é o que você tem hoje, é o que você está imaginando com fé todos os dias, porque é isso que você se tornará. Agora, você entendeu. A verdadeira batalha da prosperidade não é no bolso, é na mente. Não adianta correr atrás do dinheiro com uma mente programada para a escassez. Não adianta querer abundância pensando como um escravo das circunstâncias. A Bíblia já dizia: "Assim como imagina em sua alma, assim ele é." E Napoleão Hill confirmou: "Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar." A sua mente é o terreno onde tudo começa. Se você planta dúvida, medo e limitação, vai colher frustração. Mas se você planta fé, disciplina e pensamento próspero, vai colher abundância. A mudança começa no invisível. Começa quando você decide dominar sua mente e não mais ser dominado por ela. A sua história não precisa continuar igual. Você não foi criado para sobreviver. Foi criado para crescer, liderar, prosperar, e isso tudo começa quando você entende essa verdade. Quem domina a mente, domina a vida. E quem domina a vida, constrói riqueza. Se essa mensagem falou com você, escreva agora mesmo nos comentários: "Minha mente é próspera." Declare isso publicamente. Reforce isso dentro de você. Esse é o primeiro passo da sua nova caminhada. E não guarde essa chave só para você. Tem gente do seu lado que está preso, sofrendo, limitado, e tudo por causa da forma como pensa. Curta esse vídeo. Compartilhe com quem ainda está preso mentalmente. Leve essa luz adiante. A prosperidade é um direito, mas só quem domina a mente tem coragem de vivê-la. Nos vemos no próximo vídeo.